Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a estética na filosofia de Kierkegaard. Para entender esse assunto, primeiro falar um pouco sobre quem foi esse filósofo e qual a contribuição que ele traz. O Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês que viveu entre 1813 e 1855. Ele foi mencionado pelo Sartre como o pai do existencialismo. Claro que não existia a corrente existencialista, ele não se nomeava assim, mas o Sartre remonta a tradição existencialista à filosofia do Kierkegaard. E o existencialismo é uma corrente filosófica que justamente se preocupa com o sentimento envolto nessa ideia de existir, o sentido da existência humana e as escolhas que cada ser humano faz a partir daquilo que vive. Então, o existencialismo, ele propõe essa ideia de uma reflexão interna como centro da nossa existência. O Kierkegaard elaborou uma teoria dos 3 estádios ou modos da existência. Estádios no sentido de etapas, de estágios. Apesar de você ver muitas vezes a tradução estádio mesmo, eu vou falar aqui estágio, que eu acho que fica mais tranquilo de entender. Então, são 3 estágios: o estético, ético e o religioso. Cada um desses estágios representa uma forma diferente da gente se relacionar com o mundo, com os outros e com a gente. Cada um também tem suas características e valores. O primeiro estágio que ele vai apresentar é justamente o estético. Nele, o ser humano vive de acordo com a imediatidade, ou seja, ele busca o prazer, a satisfação dos seus desejos, sem se preocupar com consequências de um ideal maior. Então, essa pessoa, que a gente vai chamar aqui de esteta, esse esteta, ele não se compromete com nada nem com ninguém, porque ele vive só de acordo com as próprias possibilidades, com os próprios interesses, com os próprios prazeres. Esse indivíduo que vive no estágio estético pode se manifestar de 3 formas: na sensualidade, na dúvida ou até no desespero. A sensualidade ele representa pela figura do Dom Juan, que é o personagem literário que seduz mulheres, depois abandona elas e não consegue viver de fato a experiência da relação amorosa, porque tudo que ele quer é o prazer sexual, ou o prazer da conquista, de maneira mais abrangente. A dúvida é representada pelo Fausto, que é um personagem também literário que vende a alma dele ao demônio em troca de conhecimento e poder. Então envolve essa ideia, né, do próprio sentido do indivíduo de existir, dessa busca incansável pelo reconhecimento. E o desespero é representado pela figura do judeu errante, que é o Ahasverus, que é um personagem, vamos dizer assim, mítico, né? Ele surge no decorrer da tradição cristã, mas ele não está mencionado diretamente nos textos, mas é uma figura mítica de um indivíduo que teria, ao falar para Cristo, quando ele carregava a cruz, né, de que Cristo deveria sair da frente dele, deveria caminhar, Cristo teria condenado ele a vagar pelo mundo sem encontrar descanso. Cristo responderia dizendo que ele é que ia andar, e ele anda para sempre agora, né? Então, essas 3 figuras aí representam esses 3 estágios da vivência estética. O Kierkegaard vai criticar o estágio estético como uma forma de vida que é irresponsável, superficial e egoísta, porque ele vai considerar que esse estágio estético é uma etapa que a gente vive necessariamente, mas que precisa ser superada pelo estágio ético, que é quando a pessoa vai se submeter a uma lei moral e vai entender essa lei moral como uma condição para a sua existência. Mas eu vou falar mais depois da crítica dele e dos desdobramentos do estágio estético. Eu vou só mencionar quais são esses na sequência, né? Então, o estético é esse que eu apresentei até aqui. O segundo, que ele acredita que seria uma transição que deveria ser natural, mas que nem sempre acontece, é a transição do estágio estético para o estágio ético. Nesse estágio específico, o ser humano vive de acordo com uma ideia de universalidade, ou seja, ele segue princípios morais que valem para todas as pessoas. Então, essa pessoa ética, ela assume a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus atos e se compromete com deveres, adquire um projeto de vida, uma visão mais ampla. Então, esse ético é representado por alguém que entende os valores sociais e decide viver de acordo com ele, se organiza em torno dessa ideia do cumprimento do dever. Ele não vai se deixar levar por uma paixão momentânea, pelo o prazer imediato, então ele vai ponderar, digamos assim, né, em relação àquilo que ele deve fazer. O estágio ético é elogiado pelo Kierkegaard como uma forma de vida racional, uma vida consciente, só que ele entende que o estágio ético é também uma preparação para um outro,
que seria essa última etapa, que é o estágio religioso, que é quando o indivíduo se relaciona diretamente com Deus, e aí ele suspende a ética para buscar uma finalidade maior, um sentido maior para a vida, que é justamente esse estágio religioso, que é quando essa pessoa vive de acordo com a transcendência, ou seja, quando a gente se entrega à fé em Deus e à vontade de Deus. Então o religioso, ele supera a razão e a moral e ele segue então uma vocação. E aí ele entra nessa vocação ao mesmo tempo com um paradoxo, que é o paradoxo do absoluto, da angústia, do não saber, do não entender os desígnios de Deus, né? Enfim, ele vai representar esse estágio religioso por Abraão, que é o personagem que aceita sacrificar o filho dele, Isaac, para cumprir a promessa de Deus. E mesmo sem entender o porquê Deus dá aquele objetivo para ele, ele suspende o estágio ético para poder adotar esse estágio de uma finalidade maior, que gera angústia, né? Não compreensão, enfim, tem um paradoxo envolvido aí, mas ele vai trabalhar essa ideia, o Kierkegaard, de que o estágio religioso é uma forma de vida autêntica, uma forma de vida sublime. É isso que a gente deveria almejar. Voltando para a estética, que é o nosso tema aqui, mas eu tinha que falar dos três para você poder entender, mas voltando para a estética na filosofia do Kierkegaard se refere a esse primeiro estágio que eu mostrei, né? Que é esse primeiro momento da vida de todo ser humano, que a gente passa a viver a vida em torno dessa ideia do prazer, de conquistar aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, e ele vai entender esse estágio estético como uma vida de acordo com as possibilidades, com tudo aquilo que aparece pra gente, né? Se manifesta muito nessa ideia do que ele chama de sensualidade, né? Que é essa busca pelo prazer imediato, essa vida em torno do desejo. A estética é esse conjunto de coisas que fazem parte da vida comum e que fazem a gente ser aquilo que a gente é de maneira imediata. Ou seja, a estética é aquilo para que a gente vive, né? A gente vive para ter prazer na vida, para buscar as coisas de maneira imediata, é o que provoca interesse, vamos dizer assim. E aí tudo isso é aquilo que está na vida cotidiana. Por isso que o estágio estético e mais ainda o estágio religioso, eles são difíceis, porque eles exigem, de alguma forma, negar esse elemento que é mais imediato, que é essa busca pelo prazer egoísta, né? Que está ligado no estágio estético com uma vida meio que irresponsável, meio superficial. O Kierkegaard considerava o estágio estético uma etapa que tinha que ser superada pelo estágio ético, né? Já comentei isso, e depois pelo estágio religioso. Se a gente for pensar no estilo de vida que a gente tem na atualidade, no estilo de vida contemporâneo, ele pode ser visto como uma expressão desse estágio estético que o Kierkegaard aponta na medida em que ele valoriza o consumo, a diversão, a superficialidade, a individualidade. Então essa é a ideia do estético no Kierkegaard. A sociedade de hoje, não só de hoje, mas acho que mais de hoje por conta de tudo que ela envolve, oferece muitos interesses estéticos. E eles vão influenciar, claro, a nossa formação social, vai gerar alienação, conformismo, falta de engajamento político, né? Se a gente for pensar um desdobramento da filosofia do Kierkegaard, a gente pode ver o Rancière, que vai propor uma abordagem que ele vai chamar de estético-política, para romper com essa lógica do estágio estético como superficial e criar outras formas de participação, de emancipação. Se a gente for tentar relacionar tudo isso com a análise de obras de arte, a gente pode pensar na relação entre a filosofia estética do Kierkegaard e a apreciação de obras de arte como uma ideia, vamos dizer assim, de que a arte pode ser um meio de expressão da subjetividade, da liberdade, da angústia, inclusive, do indivíduo. O Kierkegaard dá a entender que ele valorizava a arte como uma forma de comunicação indireta que não pretendia impor uma verdade objetiva, mas sim provocar uma reflexão existencial no espectador. Então a arte, ela pode ser um instrumento para o desenvolvimento do indivíduo para que ele saia desse estágio estético imediato, né, de ele buscar prazer, e ele, através da arte, entender que ele precisa passar no seu comportamento, na sua atitude, para o estágio ético e depois para o religioso, ou seja, superar o prazer imediato, superficial, e entender a transcendência. Só que a apreciação das obras de arte pode também ser vista como uma manifestação do estetismo, entendido aqui como um reforço, vamos dizer assim, né, de uma ideia de beleza, ou de um padrão de beleza, alguma coisa assim. Então, esse estetismo na educação, na cultura, vai se caracterizar pela falta de compromisso, pela falta de sentido, pela falta de responsabilidade na criação e na fruição das obras de arte. E aí a gente vai entender isso como uma apreciação de uma obra de arte ou de produtos culturais
sem exercício da sensibilidade, sem profundidade, sem crítica e, consequentemente, sem transformação. Então, seria um contato com obras de arte que vão manter o indivíduo no estágio estético e não ajudar ele a superar esse estágio para algo depois. É curioso porque a ideia deles seria mais ou menos pensar a estética como algo que nos ajuda, a estética no caso da obra de arte, que nos ajuda a superar o estágio estético, que é esse estágio egoísta e superficial da vida. Então tem uma vinculação interessante aí, né, de pensar a filosofia da arte, a estética da arte, como algo que nos ajuda a superar uma condição estética, individual, egoísta, para alcançar o ético. E aí, então, na filosofia do Kierkegaard, para concluir, ela pode ajudar a gente a pensar sobre esses diferentes modos de apreciar a obra de arte, os valores e as implicações também que estão envolvidas nessa experiência estética. A apreciação artística pode ser uma experiência estética que traz emoções valiosas e faz a gente questionar a existência e nos aproximar do transcendente, ou pode ser uma experiência estética que aliena, que conforma e que afasta do transcendente. Então, dependendo de o quanto você concorda ou não com o Kierkegaard, você vai, né, ver aí o que você acha que pesa mais nessa experiência estética. Se é ela voltada para o prazer, para a diversão, para o entretenimento, ou pensar essa ideia de uma obra de arte que nos ajuda a alcançar essa coisa a mais, né? Esse elemento transcendente que faz a gente dar esse salto para uma emancipação de cada um de nós, né? Uma emancipação do indivíduo no sentido de autoconhecimento mesmo. Bem, é isso. Ficou um pouco longa aqui a explicação, mas era preciso falar dos 3 estágios para a gente entender a questão estética na filosofia do Kierkegaard. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.